Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um episódio do eCast. O eCast é um programa que não tem nenhuma finalidade de defender, de dizer o certo, de separar o certo do errado. A gente quer falar sobre espiritualidade, como é para cada um, independente de religião. Nosso objetivo aqui é promover uma conversa, um diálogo sadio, que eu acho que o Brasil está precisando muito disso, e de se ouvir aquele contraponto, aquele que pensa diferente de você. Eu acredito que a gente aprende muito se a mente estiver aberta com aquele que pensa diferente. Então esse é o nosso objetivo. Se você for cristão, você é bem-vindo. Se você for ateu, você é bem-vindo. Se você for macumbeiro, você é bem-vindo. Se você for de qualquer religião, você é bem-vindo. Estou aqui novamente, meu nome é Renato Lima, e estou do meu lado aqui com o Rodrigo Dinardi, que é um host também com a gente aqui. Tudo bem, Rodrigo? É isso aí, tudo bom, Renato? Fala, pessoal, galera aí feliz, espiritualizada, pessoal que quer aprender, né? Sejam muito bem-vindos aí ao novo episódio do eCast. Hoje aí estamos com um convidado especialista em muitos assuntos, né? Muitos assuntos. E o eCast é isso, né? A gente trocar essa ideia informal, conversar um pouquinho e trazer um pouquinho aí do universo que tá rolando aí para vocês poderem tá aprendendo junto com a gente. A ideia é isso, é aprender junto. A gente tem hoje aqui presente o Aníbal, mestre Aníbal. Ele é peruano, tem ancestralidade inca. Macumbeiro, músico, rezador, facilitador, estudante e especialista em plantas medicinais e plantas de poder, né? Ou plantas mestras, como ele gosta de falar. Muito bem-vindo, Aníbal. Grande prazer em recebê-lo. O prazer é todo meu, querido irmão. Rodrigo, Renato, não é a primeira vez que a gente se vê fazendo... Não é, a gente já veio lá no outro programa, a gente já teve uma conversa bem gostosa. Sim, obrigado por isso, mais uma vez aqui, e agradeço o seu convite, irmão. Tomara que seja de proveito para as pessoas que vão assistir. Não tenho dúvida disso, né, Rodrigo? É isso aí. Não tenho dúvida. Aníbal, você poderia falar um pouquinho aí, contar um pouquinho da sua história? De onde que o Aníbal veio? Como surgiu tudo isso aí, esse interesse pelos rezos, pela música, pelas medicinas? A minha história, isso. Bom, eu sou peruano, porque eu sou nato de lá. Viajei pelo mundo, por Europa, muitos países conheci, Latinoamérica, e nunca pensei em chegar aqui a Brasil. E hoje em dia moro praticamente, tenho a minha família, e a minha maior família é a minha família espiritual. Então, Brasil é um país que abraça, como dizem, não, migrantes do mundo todo. Mas o mais bonito, a maior riqueza que eu considero deste país é a terra onde a gente quer abrir-se para a espiritualidade, como decimos, não? Ou religiosidade. Então, a pessoa tem um terreno, um ambiente, povo, para poder trilhar o seu caminho, ou os caminhos que desejarem. Foi assim que eu acho... Hoje em dia me tem Brasil aqui e eu tenho Brasil também comigo, irmão. E você continua indo as suas viagens por aí, levando os seus rezos, seus cânticos? Isso é a minha principal labor, poderia se dizer, não? Mas tenho, assim, ou seja, o que se junta a isso, os meus conhecimentos, tudo mais... Dentro desta minha caminhada, faço os meus rezos, faço o meu barulho, como eu chamo, músicas. Se é um healing, que seja também, sou healer. Ou seja, é tudo da maneira como a gente queira chamar. Trabalho com as plantas maestras, sou pesquisador. Isto já vem da família, não? Meu pai era um bruxo frustrado. Talvez como a gente fala também, a gente resgata a nossa ancestralidade, não? Mas não veio muito assim isso, do meu lado, não? Sempre observo isso em mim. Então, meu pai, ele fez o que tinha que ter feito na vida, mas o que estou fazendo eu gosto demasiado, por mim.
não por ele. Então, me abri as plantas maestras, não. Conheci a medicina do ayahuasca, chamada de medicina também, chá, xarope, como quer que seja, uma bebida qualquer, a psilocibina, tipos de rapé, tem muitas plantas em si, não? Para fazer um caminho além do psíquico, além do físico, se é pelo lado espiritual, então que seja também. Então assim é minha caminhada hoje em dia, irmão. Que legal, Aníbal. Você é um músico, realmente um músico com diversos instrumentos, tanto instrumentos conhecidos como instrumentos diferentes, né? Quantos instrumentos você toca e que instrumentos você toca? Obrigado por isso de músico, irmão. O músico é uma base, não? Claro, eu sou um músico empírico, não? A minha mãe, ela era cantora, é cantora, ainda, graças a Deus, a tenho viva. Então, venho de verso, não? Isso de músico. Mas quando a gente entra neste campo, nesta caminhada, para trabalhar com as plantas maestras, então é um título que a gente tem que tirar. Não sou músico, ainda mais não sou artista nenhum. É muito legal o que você está falando, cuidar do ego, né? É uma coisa que pega muito legal. Não necessariamente por causa do ego, porque a gente começa a explorar o lado sonoro, os sons. Porque a música, por favor, não estou dizendo também que as coisas são assim. Quem quer entender, que entenda, quem não também, as minhas palavras. Ou seja, a gente explora a sonoridade ou o som. Então, ou seja, sem métrica ou sem metria, sem alturas de notas, não? Ou seja, o som universal, quando a gente fragmenta, então pode ser 7, 13 notas ou 12 notas ou muito mais, não? E aí vem, então, o som que é único, fragmentado, e aí talvez vira-se música. E também é válido. Não deixo de usar a música, mas o fundamental é a sonoridade. E aí termino utilizando diversos instrumentos. Instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, que eu gosto, que adoro muito. Então, e vou adaptando, não, muitos outros elementos dentro desse meu campo sonoro, irmão. Que legal, bem interessante. E você trouxe alguns aí bem interessantes, fora do comum, né? Que poderia apresentar, mostrar alguns deles para o pessoal aí que está nos assistindo e para a gente também, claro, né? Gente. Trouxe algumas coisas bem singulares, porque para mim tem certo valor. Este é o crânio do veado. Eles cobrem aqui com cera natural. Um presente de Tito La Rosa. É um grande, se eu chamar ele de xamã, Tito La Rosa, procurem ali na internet. É um grande maestro, um mestre, irmão. Então eles cobrem aqui e o som que poderia se tirar é assim. Diferente, né? Som dos ventos. Sim. Taitaguaira. Sensacional. E Ansá. Como quer que se chame. E numa cerimônia, né, numa ritualística, você vai se inspirando na hora? Como que você faz, Aníbal? Você vai sentindo, você vai canalizando, você vai pegando cada instrumento e vai tocando? Sim. Em casa eu me organizo. Então, antigamente eu escutava muito essa frase, não, de deixa fluir. E depois a gente flui. E funciona também. Mas depois, quando eu comecei a organizar-me, pelo respeito ao rezo, a rezo ancestral, que é um dos slogans que eu tenho, e pelo respeito às pessoas que vão chegar lá, não? Ao espaço, por respeito ao culto. Então, me organizo em casa, não? Também para dar-me confiança. Então, levo lá, digamos, já para o momento, algo estruturado, pré-estruturado. Mas que não necessariamente isso vai ser.
Então, agora eu escuto muitos irmãos que falam, não? Como você acabou de comentar, a gente se inspira. Tem que ter a inspiração. A arte é uma inspiração. Ser rezador é uma arte. O rezo é uma arte. Então, no momento, nunca aconteceu comigo isso de, no momento, dizem receber, não? Às vezes alguma melodia, uma frase, um texto, alguma coisa. Estou esperando acontecer isso comigo. Talvez tenha acontecido e eu não tenha percebido, mas que também flui, talvez flui isso sim. Mas então, como eu já disse, levo algo organizado, não? Porque dentro há um padrão que a gente não pode fugir disso. E muita gente ainda está nisso. E quem explora mais profundamente vai saindo mais. Em que sentido? Como todo rezo, não? Há um protocolo. Os católicos têm, a Igreja Católica tem, os muçulmanos têm. Então, dentro desse mundo xamânico, né? Só para dizer, então também há um protocolo. Porque a química da medicina, para falar mais fácil, mais simples, a matéria, então tem, não? Seu processo de como é que funciona, não? Então, depois de 1 hora, a 2ª hora, a 3ª hora, a 4ª hora, e dentro desse processo físico também, dentro do ser humano, então há um protocolo. E allí, isso é uma base para poder, digamos aí, ancorar o meu trabalho. Mas depois, também eu dou razão à sua palavra. Tem que ter um pouco de inspiração, sim, deixar também fluir alguma coisa. Então, não fujo também disso. Mas não é nada de mística, não é nada de, eu sou um xamã, eu sou um healer, nada disso, não. Nada. Não sei se isso responde de alguma maneira. Eu entendi. Você segue esse protocolo porque ele é importante, tem que ter mesmo, né? Não adianta você começar lá em cima e a pessoa ainda não está na força. Você tem que ir de forma, né? Acompanhando o que você falou, os protocolos que existem em igrejas católicas, em igrejas evangélicas, muçulmanas, etc. Né? Bem interessante. E você trouxe vários instrumentos, depois a gente quer conhecer um pouquinho. Uhum. Você está com a camiseta do teu projeto Brasil Incas. Sim, se dá para ver aqui, este Brasil Incas tem aqui a famosa chacana. O que é a chacana? A cruz andina. Hoje em dia tornou-se um símbolo, inclusive já mundial. Certo. Não? Então, talvez sempre fica melhor. Que legal. Quando você fecha aqui assim, é um quadrado, não? Uhum. É um quadrado. A diagonal desse quadrado seria a haste da Cruz do Sul, aquela estrelinha que está no céu. E a base seria a travessão daquela cruz. Então, em base a essa geometria, não? Os incas era como... O sea, quando a gente fala da geometria sagrada ou a geometria da natureza, para não colocar tanto assim como sagrado, então é uma linguagem que vem do universo. Não quero ir muito mais além. Mas se a gente quer dizer divino, então está aqui muita informação dentro desse campo espiritual ou religioso da cultura do povo inca e hoje em dia do povo andino. E o povo Inca era extremamente evoluído, né? Sim. Sim. Tecnologia, já existiam coisas bem diferentes lá, né? Sim. Ou seja, tem os pré-incas, os incas, e pena que quando os que chegaram lá, os que encontraram essa cultura, eles não se importaram por assimilar tudo isso, tudo que tinha ali. Porque o interesse era bem outro. Então, mas assim, a cultura inca é uma cultura muito ancestral, culturas asiáticas, de Oriente, culturas árabes, culturas da África, a linguagem é única, essa linguagem divina é única. O yin e yang está lá, na cultura inca, não na cultura inca, na cultura oriental que a gente conhece no mundo todo, aquele yin e yang, sim. Mesma coisa. O equilíbrio entre o bem e o mal. Sim. E hoje que exploro também a religião, a filosofia afro, que está muito conhecido hoje em dia o conhecimento das constelações familiares. Então,
as constelações familiares não é mais. A fonte é aquele jogo de búzios que os irmãos de Umbanda, do Candomblé, ou outros, eles trabalham com os búzios, o jogo de búzios. Sim. Beleza. Só que no Peru, você faz a mesma coisa, a mesma coisa, só muda o elemento. É com a folha da mamacoca. Uhum. A mesma coisa, só muda. Ou seja, búzios, e lá na cultura inca você usa... É um conhecimento universal que teve em vários lugares. Aí a gente não tem como explicar isso de forma matemática. Como é que existe o Yang aqui, existe na China, existe no Japão. Como é que o mesmo jogo de búzios que é jogado aqui, ele é jogado com outro elemento, mas da mesma forma. E essas pessoas essas culturas nem se conhecem, né? É muito louco isso. Quem vai para Cusco tem ali o templo de Ollantaytambo. O templo de Coricancha, ao deus Inca. Então, é bem conhecido aquelas 3 janelas trapezoidais que estão alinhadas. Se passa assim nos ângulos um raio laser, é exato, é perfeito a medida, assim, o alinhamento. Então, como é trapezoidal, então tem um lado aqui maior e tem um lado aqui, uma base maior, a base menor superior seria aqui. Então, assim, se você faz proporção este lado em pé com a base maior, aí você vai conseguir, a gente consegue a proporção áurea. Isso já, bom. Então, são assim, são informações que a gente vai observando e vai encontrando para ver quão rico era essa cultura. Então, eu acho que os que chegaram lá observaram isso e falaram, isto já... A gente já lutou contra isto. Eles chegaram para dominar, né? Exato. Eles chegaram para tomar conta e roubar. Na verdade, chegaram com o objetivo de dominação e roubo. O resto a gente pode inventar história, dizer que não foi nada disso, né? O outro lado diz, mas quem chegou aqui na América, os europeus que aqui chegaram para plena dominação, roubo, levar embora o que tivesse de bom, sem nenhuma preocupação. Né? Teve seu lado bom, como todo na vida. Não... Tudo tem 2 lados. Sempre tem alguma coisa boa, né? A espiritualidade do povo Inca também era muito baseado nas plantas maestras. A gente encontra muitos restos cerâmicas, entalhados em pedra, das plantas que eles utilizavam, a huachuma, que é o cactus parente do peyote, né? Que tem a mesma composição molecular da psilocibina. Então, muita coisa evidenciada, não? Assim, do uso das plantas maestras para trabalhar esse campo espiritual, ou além do psíquico. Não? E qual é a diferença num trabalho desse com a ayahuasca e a psilocibina? A diferença, penso eu assim, irmão, é mais o que eu preciso e para que eu preciso. Não? Então, dói teu estômago ou dá uma dor de cabeça, e aí, então, vou tomar que remédio, né? Cabe o médico, farmacêutico também, né? Então, não há diferença, digamos, entre as plantas. A diferença está quem vai e para quê, ou seja, a pessoa, né? Que vai tomar, digamos assim. A intenção. Não, nem tanto a intenção. Nem tanto a intenção. Nem tanto, senão mesmo absolutamente não. Porque intenção é cabeça, né? Sim. Porque, claro, quando a gente vai dentro deste mundo xamânico, ritualístico, cerimônias, então a gente vai com uma questão em si, né? Às vezes físico, às vezes psíquico, e alguns que possam também dizer alguma questão espiritual. Mas a gente já passamos, digamos, não? pelo padre, pelo pai de santo, pelo meu psicólogo. E aí, então, qual é a minha intenção? Tudo bem aquilo que está me agobiando, não?
E aí vem, se a minha intenção, digamos assim, talvez seja nada, não? Estar vazio, como dizem, não? Vazio também, não sei como é que é. Talvez deixar de pensar em momentos, não? Que deveríamos estar com o pensamento a milhão. Então, pelo menos pensar menos, ou seja, vazios. E aí, então, a gente encontra o além, não? Aquilo que, entre aspas, nos está agobiando, a fonte, a causa. Eu vejo assim o uso das plantas, não? Então mas é válido. Porque já vi pessoas que também assim, estou com uma questão física e eu fui ajudado. Eu estava com uma questão psíquica e eu fui ajudado. Ou seja, o lado material, sim, é mais fácil por isso conversar, falar, trocar ideias, não? Do lado da parte da matéria, não? E quando entra o som nesse trabalho, a importância do som, da guiança ali, né, do rezo, do Ícaro? Você fez uma pergunta bem importante, irmão. Tomar, particularmente assim, para falar da medicina do ayahuasca, pode tomar e se acompanhar com o silêncio mesmo. E vai acontecer. Mas a parte sonora é muito importante. E aí tem dois lados. Não conheço, sino tenho experiência de muitos irmãos, particularmente os que estão entrando neste caminho de trabalhar com a parte sonora. Então, eles trabalham pelo lado de induzir. Eu também já fiz, não vou negar que não, porque tudo faz parte de uma experiência, um caminho que a gente vai crescendo, né? Então, por dizer, aí vem um rezador e começa a falar, vibra, 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 e as pessoas começam a vibrar, não? Cura, 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 as pessoas começam a curar. Sim, a mente precisa, muita gente precisa, não? É só quando a gente tenta ou induz. Eu não posso fugir disso, não? Mas não de maneira, como se diz,
Que osso aqui deve ser assim da parte da perna, não? Buraquinho. E depois, bom, aqui assim feita, se faz uns furinhos. É uma flauta. Então, aqui, entre aspas, não há escala musical. Não. Como eu já disse, é a sonoridade. Isto é de osso, de animal. Isto é de cerâmica. Não? De barro queimado, seja. Todos os instrumentos, ou seja, além de como para a vida cotidiana, não? Do povo, do ser humano, do homem andino, cerimonial também. Isto é uma semente de dentro, deve ter sido tirada a polpa. Isto é da Amazônia e se faz uns furinhos aqui. Ou seja, quanto mais natural um instrumento ou o material a gente mantém, o valor que tem é maior. Os asiáticos trabalham com essa ideia. Se vão tirar um bambu, por exemplo, quanto menos eles, digamos, vão transformar para virar um instrumento, para eles tem muito mais valor. Então, esta é uma sementinha que tiraram de dentro, talvez a polpa ou alguma, uns furinhos, e o som seria isto. É uma semente. Uau, hein? Que legal, né? Posso ver esse instrumento? Ele parece um ET, né? Eu sei que você tem uma flauta lá. Ele parece um ET, né? Começou a aprender. Aprendi um pouco da flauta xamânica, mas tá lá meio parado, preciso estudar. Parece um ETzinho. O ET, ó. Olha lá que bonitinho. Olha esse, que interessante, ó. Isto é da Amazônia peruana e brasileira. Brasil e Peru, eles compartilham a maior fronteira. Sim. Então, se toca com a narina, e aqui esta parte que vai à boca. A boca, então, seria o espaço acústico, digamos, que faz a ressonância. Então, se assopra por aqui com a narina, e aqui. Vou fazer aí. Eu estou assoprando pelo nariz. Agora vou tentar fazer uma melodia bem conhecida. Isso parece um pássaro. Muito bom, aí, muito legal, sensacional. É isso aí, pessoal. Esse é o eCast, né? Trazendo aí você que chegou aí agora. Não deixa de curtir a gente, por favor, curte, compartilha.
Essa é a ideia, né? Nós estamos aqui com o Aníbal, Brasil Incas, um grande rezador aí. E o que é o Brasil Incas? Você me falou um pouco, mas é o teu projeto, né? Ah lá. Isso já é oriental, não? É que Sim. todo mundo conhece, então. Bom, são poucos elementos, instrumentos que eu trouxe, não? Então, irmão, desculpa, você falou? O teu projeto Brasil Incas, fala um pouco disso. O Aníbal. Eu quero contratar o Aníbal para fazer um ritual para mim. Como é que eu faço? Quanto custa? Quantos mil dólares? Nós queremos ir pro Peru com o Aníbal. O Aníbal. Dá, Aníbal? Como que tá aí esses projetos? Esse é mais bonito. Então, até justamente começar esse projeto de levar irmãos, não, para Peru, também com esse propósito turístico, não? Ou seja, conhecer assim, mas também conhecer, nós que estamos neste caminho das medicinas, das plantas maestras, então já temos outra visão já do que a gente vai encontrar lá. Então não precisa, digamos, alguém, um guia turístico estar explicando a história e tudo isso, que inclusive eles estão restritos a falar aquilo que eles gostariam de falar pela Secretaria de Cultura, assim. Então, ir um grupo onde o que está observando, e aí usando a palavra, o que você sente, não? Pronto. Como você se explica isso? O que bate em você? Não? A olhar essas pedras grandes, entalhadas, coisas que não têm resposta racional. Não? Então, esse projeto, acho que este ano vou realizá-lo. Então, Brasil Incas, isso já vem desde muitas décadas, desde que eu viajava por Europa, a outros países ali do meu país. Então, quando chego aqui a Brasília, aí falei, que continue esse projeto, não? Ou seja, a junção do Brasil e o povo Inca. Agora talvez seja Brasil Incas macumbeiro, né? O homem virou macumbeiro, rapaz. É uma raiz espiritual, cultural muito ancestral, e está ali o Padre Sol Taita Inti na cultura oriental, não sei se Shiva, não sei se Brahma, mas quem procurar encontra. Não? Na cultura africana a mesma coisa, só muda de nome, o Deus del Fuego. E Iemanjá, que dizem que é a madre de tierra de las aguas, não? É a Pachamama, que nossos povos ancestrais incas adoravam, ou louvavam, não? Ou cultuavam. A madre de las aguas, de la laguna, não? La Yacumama. La diosa lua, não? Eu vi uma explicação sobre isso, assim, uma pessoa que teve aqui, vocês vão ver o episódio depois, que ficou muito claro para mim, eu achei maravilhoso, porque assim, falavam, vocês têm os incas e, sei lá, os indígenas, todos têm vários deuses, né? E, na verdade, foi uma coisa que eu achei bem interessante. Quando você fala Deus Fogo, é a manifestação de Deus através do fogo. Quando você fala Deus Lua, é a manifestação de Deus através da Lua. Então não é que são vários deuses, são várias manifestações de Deus, né? Eu acho isso maravilhoso, eu achei uma explicação muito, assim, legal, falando que Deus se manifesta em todos os lugares, né? A gente usa muito esse termo qual é a palavra de Deus, dizem, não? E aí vem a Bíblia. Respeito. Já li a Bíblia, não li tudo. Temos muitos livros sagrados, não? O Alcorão. Tinha um Alcorão em casa, presenteei para uma grande amiga. Ela vai assistir também isso aí. Está feliz com o Alcorão. Então, a palavra de Deus diz que está ali escrito. Mas a cultura inca, a cultura afro e muitas outras culturas, a palavra de Deus está expressada na natureza. Então é somente, digamos, não ler ou interpretar ou entender. É só observar. Porque o próprio livro, a própria Bíblia, eu vou ler, mesmo eu lendo uma vez, depois uma segunda vez, uma terceira, quarta, e cada vez que eu leio a Bíblia, nunca vou ter
a mesma informação, o mesmo entendimento. Aí que está o sagrado. Então, as palavras de Deus, se é Deus, a não ser, é para entender, para compreender. Escuta, observa, e aí, o que você vai fazer da tua vida com isso? Sente. Isso é o mais É uma importante pergunta do ser fundamental que a gente sempre faz. O que é Deus para você? É a mesma pergunta, no que é a vida. Você não tem resposta, não. Porque meu pequeno cérebro de cientos de milhares ou milhões de neurônios diz que vai dizer o que é Deus. Olha a ousadia do ser humano. Né? Então prefiro que Deus fale de mim, se ele fala também. É muita ousadia, eu concordo com você. A gente quer entender tudo, a gente quer compreender tudo, coisas que a gente não tem alcance de inteligência para entender, né? E isso não é se colocar menor, isso é se colocar no nosso real tamanho. Nós somos seres humanos, se ele é o grande criador, ele é a fonte. Como é que eu vou saber? Eu só vim da fonte agora. É difícil saber explicar a fonte. É muito interessante isso, porque aí a gente também chega nos arquétipos, deuses, em tudo, né? E são infinitas referências, né? Que a gente acaba se perdendo, né? Porque, vamos falar assim, nessa expansão toda, né? É muita informação e cada um querendo falar mais, falar melhor, né? Do seu. E a gente, como ser humano aqui, né? Como energia, como viajante do tempo, a gente acaba se esquecendo do sentir, né? Sentir cada presença, sentir cada pedacinho dessa experiência, e por causa de rótulos, né? Rótulos, certezas absolutas. Eu acho que quanto mais eu estudo sobre espiritualidade, quanto mais eu tenho conhecimento, que ainda é muito pequeno, ínfimo, perto do que tem, menos certeza eu tenho. Eu acho que é igual a música, né? Eu tenho menos certeza das coisas. Não tem que entender o som, tem que ir lá e sentir, né? Se abrir, sentir, deixa eu experimentar. Que aquela música te faz bem? Mesmo música popular, às vezes você pode estar... Isso até provado, músicas, ondas sonoras, elas são capazes tanto de te alterar para ficar extremamente irritado, como é possível através de você relaxar e tranquilizar, né? É um poder, eu acho que a onda sonora é um poder de Deus aí na vida da gente também. A música é fantástica. Por isso, quando a gente... A música para trabalhar o lado psicológico é fácil, não é simples. Escuta o que você gosta, aí vai te relaxar. Toma um chacito e vai dormir. Vai descansar. Ótimo. Ou vai dançar, vai fazer o que dá vontade. Tá triste, escuta uma música que vai te alegrar. Então, trabalhar o lado psíquico é fácil, né? Mas quando a gente começa a ver os outros campos, outros espaços do ser humano, o lado espiritual, como é que vou trabalhar esse lado sonoro para trabalhar o lado espiritual? Meu espírito entristece, meu espírito se alegra, meu espírito... O que é? Qual é a manifestação? Como é que é a manifestação do meu espírito? Nas minhas emoções eu sei, do meu coração, como decíamos, eu sei, não? Me sinto triste, me sinto alegre. Do meu corpo eu sei, estou cansado, então deita, relaxa e toma um suco. Certo. Não, exato, como um pãozinho, como uma bolacha. Então, o que está sob nosso controle, conseguimos administrá-lo. Mas esse campo, então, espiritual, e aí o lado sonoro, o que é? Por isso que muitas vezes, muitas pessoas que também falam disto, talvez o silêncio não seja uma das maneiras para poder, digamos, se é pelo som ou silêncio, então mexer com o nosso espírito, talvez seja isso. Talvez. Então, o espaço aqui, o podcast, para falar de espiritualidade, é um tema dificilíssimo, incompreensível. Não há... Então, do que eu posso falar, o que posso dizer, nem a minha vivência vou poder expressá-lo da maneira como eu
Porque vai ser a minha cabeça como se diz, acomodando dados, informações, e depois vai sair pela minha boca. Aí eu vou falar, a espiritualidade é isso, é Krishna, a espiritualidade é isso, é Olorum, a espiritualidade é Rat House, a minha espiritualidade é, não, aleluia, a minha espiritualidade é isso, aquilo. Mas não é legal isso? A gente falar sobre um tema e não ter certeza e não colocar certo e errado. É essa a ideia nossa. Para você é uma coisa, e eu acho que assim, o outro ser humano que está aqui, ele não precisa concordar, mas ele tem a obrigação de respeitar. Eu acho que isso está faltando nesse mundo. As pessoas, elas têm o direito de discordar. Eu penso isso. Ok, eu penso aquilo. Mas eu lhe respeito, você me respeita. O que está acontecendo é que as pessoas querem colocar a sua regra como deuses. Isso. Eu estou cansado de ver Deus. Poder estudar deuses, juntos, né? Vamos estudar juntos, dialogar. Olha, o certo é isso. Então a salvação é um X. A tua opinião. Ok, eu respeito a tua opinião. Mas para mim a salvação é o Y. E tá tudo bem eu pensar Y e você pensar X, né? Eu acho que o grande problema é isso, é querer impor, sabe? Isso é muito ruim, porque você deixa ele aprender. Quando você fecha, complicou, né? Sabe, você falou um pouquinho atrás aí, um negócio bem bacana, né? Que são as referências, né? Por exemplo, do jogo de búzios, com outras referências, né? E para quem viaja um pouco, ou para quem se permite a estudar, é muito interessante que você vai ver, né, essas pseudo-coincidências em outros lugares do mundo, né? A gente, recentemente, estava no Egito, né? E nós fizemos, assim, uma viagem no Egito inteiro, né? Alto, Baixo Egito. Né? Alto, Baixo, Sul, Norte. Todos os templos, pirâmides, né? E nós tivemos a oportunidade de contemplar, né, muitas referências, né, que até então a gente só tinha ouvido falar num livro, lido num livro, escutado de alguém, mas nós tivemos essa oportunidade, né, de presenciar. E aí, durante essa minha viagem, eu prossegui a viagem, fui até Israel também, e o legal é que em todos esses lugares que eu tive a oportunidade, a gente passou, a gente viu referências, por exemplo, das religiões de matrizes africana em cruzamento com a religião evangélica e em cruzamento com a religião católica, né? Então eu estive lá, vivenciei assim esses cruzamentos, né? Na verdade tudo está interligado. Se o ser humano, enfim, né, sem julgar, se a gente pudesse se abrir um pouquinho mais, né? E apenas aprender, né? Trocar uma ideia, um diálogo, né? Acho que a gente chegaria um pouquinho mais perto do que faz sentido para nós, não sei. O irmão falou uma palavra bem importante, respeito, né? Com todo respeito, e já me desculpo se alguém também não concordar, a medicina do ayahuasca ou outras medicinas, o mínimo que elas querem, se também querem, é respeito. Se você chama de sagrado, chame-lo. Para mim também é sagrado. Mas por quê? Não porque alguém veio e me entregou dizendo aqui, toma aqui, isso é sagrado, não? Não, para mim é sagrado porque em algum momento X me conectou a algo que já era além da minha mente. Além das minhas emoções. Eu acho que por isso que para mim é sagrado. Então, ela só quer, o mínimo é o respeito. Mais nada. Depois, faz a cerimônia, inventa nomes, cerimônias, faz ritualística. Se você quiser. Chama Aníbal, macumbeiro, que cante, faz o que você... Isso não... Você falou de ego, a gente estava falando de ego, não? Se isso é também... A planta não tem ego. Eu não sei, posso pensar assim, não? Ser humano que tem ego.
Então, eu sou sagrado. O ayahuasca, falando para um capinzinho. Então, eu vejo assim, só me respeita. Faz tudo aquilo que para você é necessário para entregar ou para fazer chegar, para chamar, para, como chamamos, criar uma egrégora. Faça, não? Mas tem alguém precisando de mim. Ui, perdão. É o celular, normal. Não tem problema, aí é assim. É a vida nossa. Ó, e não é peruano esse toque, hein? Esse toque aí... Esse toque aí não tá com nada, hein, Aníbal? Tem que mudar. Tem não, né? Pode. Pode. Ou não. Não. Desculpa, irmão. Isso é. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então, eu estava falando, não? O mínimo é o respeito, porque ela sim deve saber, não? Assim, quem está precisando dela e para quê. Só me entrega, só me leva. Faz o que você desejar. Não brinca com a medicina, respeita a medicina. Faça isso, fazer isso com respeito. Eu sempre falo sobre a minha visão das coisas, de repente alguém pode achar completamente o contrário. É você estar entregue a isso, você se preparar, como você fala para um ritual, procura se manter tranquilo, evita. Eu acho que comer, eu evito por uma questão minha, mas comer não é o mais importante. Você vai comer carne, eu acho que, lá, só porque falou também, agora foi minha vez aqui. Eu acho que o respeito à medicina é como é que eu vou beber ou eu vou consagrar. Eu acho que é por aí mesmo. Uhum. Simplesmente chegar lá, sentar e beber é uma coisa. Consagrar é bem diferente, né? Consagrar vendo sagrado, né? Como respeitar, sagrado. Olha, eu te respeito, me ajuda, me leva, né? Eu tenho, assim, a minha maneira de me conectar. Mas só uma dica para os outros irmãos também. Ou seja, eu falo para ela assim, não? Você tem o meu respeito, é o mínimo que posso te dar. Não é nem amor, nem te falar que você é sagrado. Meu respeito. Não sei de que maneira, mas está ali o meu respeito. O que eu preciso de você em troca, a câmbio, é este momento, inspiração. Me inspira. Que eu preciso de inspiração. Nesse momento. Que único que eu peço. Que lindo. Olha aí, que simples. Simples profundo, e direto. E aí também, às vezes, se desejar, faça alguma oração junto, assim. Mas se bem ou depois, já, não? Depois vai. Mas o meu diálogo é isso, não? Respeito e que me inspira, assim. Que bacana, hein? Vamos fazer alguma eu queria que o Aníbal tocasse um instrumento ali, ó, ele trouxe ali, tocar, né? Para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Aníbal, é um cavaquinho? É um cavaquinho. Aníbal, você tem Instagram? Sim. Qual que é o seu Instagram aí? Você deixa teu contato, Instagram, deixa tudo aí para quem quiser. Brasil, com S de sapo, às vezes pronúncio diferente. Brasil Incas, com K. Brasil Incas, tá aí, @ Brasil Incas no Instagram, vai saber aí os trabalhos, a agenda. Como chama esse instrumento aí? É o instrumento andino charango, que hoje em dia os irmãos indígenas também estão gostando. Charango. Charango.
la vida. Pachamama, Pachamama. Que lindo. Bom, Fez um muito mix bom. ali, né? Pô, Não, Maravilhoso, né? não é ser universalista, não? Não é ser universalista, não. Porque a religião em si, a gente tem que se aprofundar para um estudo, não? Dentro da religião. E estudar a religião é também estudar esse lado sutil do ser humano e a espiritualidade. Então, a minha maneira de perceber isso não é incompreensível. A gente beira, talvez nem beiramos. Então, universalista o que, não? Que eu conheço todo. Talvez tentei resumir um pouco, não, nessa cantoria. Através do meu canto, falar um pouquinho de Yoshibu, não? Falar um pouquinho de Rama, Krishna, Taita Inti, Giramidão, Olorum Nosso, não? Deus, Allah. O importante é o ser humano, como me transforma isso, não? De ontem para hoje, né? Mas depois estamos novamente tropeçando, né? Caindo de novo. Faz parte do processo, E né? aí é importante se levantar, né? Isso que é legal. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? A gente está chegando no final do programa. Ou assim. Alguma mensagem que você quer deixar pra gente? Alguma pergunta que faltou? Não, meu agradecimento pelo convite. Não? É a segunda vez que a gente Casa é sua. se encontra e só agradecer. Eu acho que é isso mesmo, só agradecer. Tomara que sirva, não? Este sucinto, não, do que eu falo. Mas é a minha verdade. Isso, o que Só a importa é minha isso. verdade. E sempre serve, é interessante demais. Isso aqui vai chegar longe. Mas pode ter certeza disso. Obrigado, irmãozinho. é isso A aí. gente que agradece. Gratidão, Aníbal. E o eCast, né? Essa reunião entre amigos mesmo, esse encontro. Essa ideia. Vocês que estão aí em casa assistindo, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seja qualquer Em horário. qualquer lugar do mundo também. Nós estamos todos juntos aqui, se encontrando, né? Isso faz sentido pra gente? Faz sentido? Faz sentido pra você? Pode ser a nossa cura? Pode ser a ser. sua cura? Pode ser. Né? O que importa é, sabe, a gente se divertir, a gente procurar sentido nessa jornada da vida, né? Sim. E nós estamos aqui com o nosso hermanito do coração, Isso. que Mestre para Aníbal. nós faz todo sentido. sentido. Deixa esse convite, né, para vocês, né, quando tiverem aí uma oportunidade de conhecer as medicinas, poder participar de uma cerimônia aí que é conduzida pelo nosso grande hermanito Aníbal. Eu recomendo, né? Para mim foi, assim, uma das melhores experiências que eu tive, transcendental, né? Mas As peias mais maravilhosas. foi, né? Viagens assim, sabe? E espero estar muito em breve aí novamente com você aí, né? Na natureza, numa ritualística, e que nós possamos estar aí mais juntos cada vez mais. Gratidão, Aníbal, pela sua presença. Gratidão, Aníbal. Gratidão, Rodrigo. Eu vou encerrar com aquele texto que eu acho que faz todo sentido. Para mim, espero que faça para você. Faça uma limpeza na sua alma. Comece deletando tudo aquilo que não valeu a pena. Quem mentiu, quem enganou teu coração, quem teve inveja, quem tentou te destruir, quem usou máscaras, quem te magoou, quem foi injusto com você. Enfim, delete do seu coração tudo aquilo que um dia te prejudicou e viva com a sua consciência tranquila de que você deu o melhor de si. Viver com a consciência tranquila não tem preço. A vida é uma só e infelizmente vem com prazo de validade. Tire de dentro de si toda a frustração. Deus não nos dá o que queremos, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Tenha essa libertação.
Mantenha sua força, sua fé. Nesse momento, o raio azul te limpa de todo mal. Agora faça a sua parte. Agradeça e siga em frente. Há algo lindo à sua espera. Caminhe e chegará. Para mim faz todo sentido Lindo. isso. Rauch, Gratidão. Até o próximo ECast. Saravá, tudo de bom. Saravá, isso aí. Até o próximo ECast.